Coruja, agora a gente vai pisar no gramado do Estádio São Januário, que foi fundado em 1927. Construíram em formato de ferradura, porque ali, ó, tem um Cristo Redentor abençoando o campo para todos os jogadores serem campeões e levantarem muito título aqui, né, Érica? Exatamente, sem falar da circulação de ar. O estádio ele também é construído pensando nisso, pensando que as pessoas pudessem respirar um pouquinho, porque, como vocês podem ver, é bastante quente. Então, sem falar nessas montanhas do Parque Nacional que são lindas. Então, quando o jogador ele entra, ele tem exatamente essa visão que a gente está tendo. Inclusive, tem até polêmica, nem falando que sim nem que não, mas só deixando essa deixa. Quando a gente fechar o anel, como é que ficaria essa vista, né? Então, é legal pensar nisso também. É um dos poucos estádios que a gente tem uma vista tão bonita como essa. Gente, aqui a gente consegue ter, como a gente está fora da social, aqui no campo, a gente consegue ter uma bonita visão da social inteira. Então a gente consegue imaginar o como ela revolucionou assistir futebol em 1927. Então se a gente olhar para esse lado aqui, vocês têm uma visão de como eram as arquibancadas na época. E se a gente olhar para cá, olha como é diferente. Olha como é mais luxuoso mesmo. Então você imagina a agitação que foi na cidade. Era uma área só para sócios, então por isso que eu contei ali para vocês um pouco mais assim, antes. E muitas pessoas da cidade do Rio começaram a se associar ao clube para participar dos jogos aqui nessa social. Porque começou a ser um local assim, de status mesmo para você assistir o jogo. Então é bem legal. Aqui a gente consegue visualizar, né? Tipo, antes, depois. A curva também revolucionou. Não existia arquibancada de curva, na verdade, na época. As arquibancadas, elas eram, tipo, nas laterais do campo, né? Aqui a gente tem uma curva. E a torcida organizada fica aqui? Elas ficam espalhadas. Tipo, tem uma torcida organizada que fica na Cruz, tem outra que fica mais um pouco pra lá. Então, assim, elas têm um cantinho pra elas, sabe? Depende muito da torcida organizada que você quer saber. Mas, geralmente, tem faixas de campo. A maior parte fica na curva. A maior parte. Aí, geralmente, ali em cima da abertura, ficam umas faixas. A Legítima Casa do Povo tem essa faixa. Tem uma outra que botaram no jogo passado, que eram 4 fotografias de ídolos, né, do Vasco. A época que eles jogaram, foto, com idade, bem maneiro. E tem várias outras, assim, que eles colocam. E lá em cima, nos camarotes, naquela parte de vidro, geralmente é onde as pessoas, por exemplo, tem um jogador antigo, assim, do Vasco, famoso. Às vezes ficam lá. Então, o torcedor que tá lá perto tira foto, às vezes a câmera que tá lá, ó, no estádio tetracampeão, pega ali. Porque quando a câmera filma São Januário na TV, né, pra passar o jogo, ele filma a social. E tem até um episódio bem interessante. Quando o Vasco caiu pra segunda divisão, teve um torcedor que subiu lá no campo. Você lembra? E ele tenta atacar. Sim. Foi um episódio marcante. Foi, subiu, não sei como, não tenho noção de como ele subiu na cobertura. Às vezes escalou ali, não? Não sei, cara, porque parecia meio que no meio, assim. Tinha muita gente, a gente não consegue ter a referência do desenho, que é uma boa referência, mas me pareceu no vídeo que era meio que do meio. Dali, aí subiu ali por trás. Porque ele É foi muito assim, ninja. impossível. É impossível, ele foi muito ninja. Professor, coloca o Yugi, ele falou que ia fazer 3 gols. Bom, professor, sonhei, cara, que ia fazer 4 gols, ia virar o jogo, 4-3. Bota lá. E aí, Corujas, vamos olhar agora onde a coruja dorme nas traves do estádio São Januário. Substituição. Sai camisa 11, Maxi Lopes, para a entrada do camisa 10, Yugi Matar. E aí, Coruja, mais uma curiosidade para vocês. Lá, no final do gramado, atrás do gol, tem a estátua do Romário de 1000 gols. Sabe qual foi a partida? Não sabe? Foi Vasco Sport em 2007, baixinho, arrebentou fazendo 1000 gols igual o Pelé. O gol dele foi igual o gol do Pelé, foi de pênalti, só que o Romário fez contra o Magrão. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Viramos 4-3! O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. E aí, Coruja, já estamos chegando quase no final e deixamos a coisa mais memorável e emblemática do clube, né? Qual é a história? Como a gente construiu São Januário. Isso é uma história muito bonita. Então, pra gente construir isso tudo, como a gente não tinha estádio, a gente não era da elite, não tínhamos dinheiro, a gente reuniu todos os vascaínos da cidade do Rio e a gente fez a campanha dos 10 mil torcedores.
que era o quê? Era uma campanha de arrecadação, era uma vaquinha. Então, cada vascaíno na cidade se reuniram e eles deram aquilo que eles podiam dar. Então, exemplo, você é um dono de comércio, pode doar material de construção, por exemplo. Dou. Eu não tenho dinheiro, mas eu sou pedreira, eu posso vir aqui e botar os tijolos. Você fez uma obra na tua casa, sei lá, sobrou umas vigas, dou. Então, as pessoas, elas foram se organizando e foram doando aquilo que elas podiam doar. E juntos fizeram esse estádio inteiro. Então a gente gosta de dizer que foi um estádio construído pelos vascaínos para os vascaínos. Então foi um pouquinho de cada um colocando a sua energia aqui para dar isso tudo certo. E a gente construiu em 10 meses, gente. É muito rápido. Como a paixão acelera as coisas, né? Galera, a gente quer agradecer agora o Centro de Memória do Vasco, que proporcionou a gente fazer esse passeio e mostrar um pouquinho da história e da memória que o clube preserva aqui. Muito obrigado, Érica. Obrigada a vocês por terem vindo. Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro, visitando o museu e o estádio de algum clube de futebol. Galera, pede nas hashtags, nas redes sociais, para os outros clubes também convidarem a gente e demonstrar ao seu clube o cantinho que ele preserva da sua história, das suas tradições e títulos. Beleza? E aí, cara, o que você achou do passeio? Ah, eu achei incrível. A história do Vasco é gigante, né? Se eu não fosse gremista, eu acho que eu torceria pro Vasco. Adoro, então. Legal, porque é isso, gente, a gente tem que disseminar a paz no futebol. Violência já foi muito disseminada, chega, agora é paz, não importa. Sempre tem que ter a rivalidade, porque é legal, é saudável, faz a gente rir, faz a gente ter um pouquinho de raiva do outro também, mas é importante ter. Mas assim, o importante não é no final você odiar não tem que odiar um clube, você tem que gostar dos clubes, entender que eles fazem parte de uma grande sociedade que é a nossa, que se não tivesse essa rivalidade talvez nem seria tão legal. Então, acabar mesmo com essa questão de briga, acabar com essa questão de humilhação que tem, a gente sabe que tem. Então vamos disseminar a paz do futebol e todo mundo vamos curtir junto, porque quando eu era criança eu ia pro estádio com a camisa do Vasco e meu tio ia com a camisa do Flamengo e todo mundo ficava bem no final. A gente precisa voltar a essa época. É isso, galera, com essa mensagem de paz e amor, um flamenguista, uma gremista, super bem tratado aqui no Vasco. Todo vascaíno é obrigatório vir nesse tour e todo torcedor de time rival também, porque a história do Vasco é fantástica e faz parte do nosso futebol brasileiro. Quais são os dias pra galera visitar aqui? Então, é de segunda a sábado, sendo que dia de jogos não acontece, porque o clube foi uma loucura. E dias depois dos jogos, só a partir do meio-dia, tá? Isso é importante. Mas em horários de funcionamento normal. Sábados até meio-dia e de terça a sexta. Aí vocês têm sempre de 1 em 1 hora. Começando 9. Aí tem 9, 10h30, meio-dia, 1h30, 3 horas e 4h30, tá? E segunda-feira começa meio-dia. Aí os mesmos horários, só que começando meio-dia, tá bom? Então fique atento aos horários. Espero que no futuro a gente aumente essa carga horária, sempre, sei lá, de repente de 1 hora, não sei. Mas fiquem atentos para vir participar e passear no Vasco. Vem, galera, vem conferir. Então, galera, eu vou partir para aquela parte chata onde eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar aquele likezinho maroto, deixar aqui nos comentários se você gostou do vídeo e se você torce para outro time, encher o saco do seu time para nos convidar e a gente fazer exatamente a mesma coisa, só que eu contando agora a sua história.